Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje nós daremos continuidade no nosso curso de catecúmenos. Nós estamos falando da lição 6, o outro lado do plano de salvação, e dentro disso nós falamos sobre a predestinação e o chamado para a salvação, e hoje nós vamos falar a regeneração e a conversão, que é um dos temas do meu TCC, falar sobre a regeneração. Hoje nós vamos falar sobre a regeneração e a conversão. Percebeu que esse hino tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar aqui hoje, né? Ser um vaso, ser alguém que leve as pessoas a Cristo, e essa é bem sugestivo que nós vamos tratar aqui. Então, alguém já ouviu falar dessa palavra regeneração? Já ouviu falar? E o que vocês entenderam sobre isso, sobre regeneração? O que vocês entendem sobre isso? Transformar, uma transformação, uma mudança. A regeneração, ela consiste numa implantação do princípio de uma nova vida espiritual que a pessoa que foi predestinada e que está sendo chamada pela palavra para a salvação. Ou seja, a pessoa, ao ouvir a pregação, ao ouvir a mensagem do Evangelho, e essa mensagem é uma mensagem do Evangelho e que se tornará eficaz para aquele que foi predestinado. Então, o predestinado, o eleito, o escolhido, ele dará ouvido à mensagem do Evangelho pregada genuinamente. Então, ele atenderá e se renderá à mensagem do Evangelho. Então podemos definir que regeneração como a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador. É o Espírito Santo que traz esta consciência. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que vai fazer e atuar nessa obra, não só na mente, como também no coração. Você deve se lembrar que a nossa mente, o nosso coração foi corrompido por causa do pecado, por causa da queda, foi tudo corrompido. O que o Espírito Santo vai fazer então é trazer, dando uma disposição, ele vai dar a disposição, uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse no Evangelho de João que ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo dará essa condição, dará essa vontade, dará esse desejo. É ele que vai inclinar o coração do homem, daquele que é o eleito, daquele que é chamado, daquele que é escolhido. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. O ato da regeneração não é Deus colocar uma outra pessoa dentro dessa carcaça, mas é restaurar aquilo que foi destruído dentro dele. E o Espírito Santo vai fazer exatamente essa obra. Ele vai transformar a mente e o coração. Tudo certo? Então é essa regeneração que ele vai falar. Esta definição, ela é compartilhada então de regeneração tratada, essa disposição que é o Espírito Santo que vai dar, essa disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Você precisa prestar atenção quando as pessoas dizem assim: eu aceitei a Jesus. Tá, aceitou a Jesus, nós precisamos ver então daqui para frente como será a vida dele então. A vida dele precisa ser completamente diferente do que ele vivia. A busca dele agora não é pelos seus desejos carnais. Ele vai lutar agora contra os seus próprios desejos, e o desejo da sua alma, da conversão e da obra do Espírito Santo na mente e no coração é de uma vida santa, separada do mundo, separada de tudo aquilo que Deus odeia. Então ele torna a odiar aquilo que Deus odeia. Então ele busca agora uma vida santa, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta a Deus. É uma transformação, é uma disposição que o Espírito Santo leva o ser humano, que é eleito, que é escolhido. Por isso que algumas conversões são tanto quanto duvidosas,
porque se diz uma coisa e você vê completamente outra. E eu vou dizer para você, não se espante, pessoas de 10, 20 anos de igreja. Eu sou convertido, mas as obras que ele pratica, os atos que eles praticam, denunciam que não houve uma regeneração. Esse é o fato. Completamente errado, não entendeu. Exato. É uma ação de confusão aí, porque se odiar o que Deus odeia é o pecado, né? E tem que amar o que Deus ama. Deus ama o pecador, então eu tenho que amar o pecador, não o pecado dele. Exatamente, então completamente errado. É uma rejeição fora do contexto correto. É uma rejeição fora do contexto correto. Então ele não entendeu o evangelho, ele não entendeu aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus ama a santidade, né? Porém Deus nos salvou, nos santificou, porque se ele usasse esse contexto de ódio, nós estaríamos fulminados. Então em Cristo Jesus ele nos ama, nos transforma, e a nossa ação de alguém que foi inclinado com uma disposição santa deve refletir aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Cristo fez. Eu vou odiar o Lucas porque o Lucas está fazendo. Não, eu tenho que amar o Lucas e odiar o que ele está fazendo. E o que eu tenho que fazer? Uma disposição santa. Eu preciso então ser um vaso de bênção para tentar chegar até o Lucas e tentar mostrar para ele o caminho certo. Olha, isso aqui Deus, mas de uma forma muito delicada, e a intenção é ganhar o indivíduo e não perdê-lo. Tem que tomar muito cuidado. Então são reações fora de contextos, e aí a pessoa fica completamente perdida e aí acaba fazendo coisa errada. O problema desse senso é um outro extremo, que é o senso da santidade, né? Tudo é diabo, tudo é pecado. É o outro extremo também, que ao longo dos anos aí vem acontecendo e vem trazendo muito problema, vem afastando as pessoas, tirando as pessoas para longe da igreja. É outro problema, que é um extremo. Mas essa disposição que o Espírito Santo dá, a disposição seguindo o exemplo de Cristo, fazendo a vontade do Pai, cumprir o desejo do Pai, fazer a vontade do Pai, ter fome e sede de justiça, ter fome, a vontade, o meu prazer é fazer a vontade do Senhor. Nada pode superar, nada pode ser acima da minha adoração, do meu desejo de servir a Deus, de fazer qualquer outra coisa para Deus. Tem que estar acima de tudo. Servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, está em cima, está no patamar. Primeiro Deus, depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Mas como que eu consigo andar por aí? É quando o Espírito Santo me dá essa disposição santa de fazer. É aí que entra a regeneração. É aí que entra a verdadeira conversão. A conversão é você estar indo aqui, você dá meia volta e vem. Você vai na contramão. Você estava vindo aqui, agora você vai andar na contramão daquilo que você fazia. Então tudo que você fazia, que era abominável diante de Deus, aquilo que era errado, que você não tinha entendimento, então você passa a não fazer mais. Você agora tem a consciência de que você não deve fazer mais aquilo. E essa consciência de pecado é só através do Espírito Santo trazendo essa disposição, ou seja, a regeneração dentro do homem. Se não, minha filha, corre o risco sim da pessoa ficar na igreja, andando com Bíblia, falando que nem crente, agindo que nem crente, mas não ser crente, não ser regenerado. Esse é o grande problema, porque você vê crentes aí que há coisas que são abomináveis, para ele está tudo normal,
Para ele, tudo aquilo que ele não para pensar, o que Deus acha disso aí? Ele não para, ele não tem essa disposição para pensar se ele está aferindo a santidade de Deus. Ele não se preocupa com isso. Alguém vai dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Outros até dizem, pastor não manda na minha vida. Alguém vai dizer isso, mas por quê? Porque ele ainda não teve essa disposição santa de servir. Ele não entendeu isso aqui ainda. Esse é o grande problema. E é muita massa de conversões que são duvidosas, por não ter passado por essa ação do Espírito Santo na mente e no coração. Esse é o grande problema. E aí onde vem os escândalos, você vê as pessoas fazendo atrocidade aí, e as pessoas se assustam, mas ele diz que vai para a igreja e faz isso então. É aí que está o problema. O problema é, ele foi regenerado? Ele foi convertido? Mas ele levantou a mão, aceitou Jesus, foi lá na frente. Mas isso não quer dizer nada. O que vai dizer é a vida dele depois disso. É a vida dele depois disso. Essa é a grande questão. Mas vamos continuar aqui. Essa disposição, Strong, ele ensina que a regeneração é aquele ato de Deus pela qual a disposição dominante da alma é tornada santa, e o primeiro exercício santo da disposição é assegurado. Então, é essa disposição santa que domina a alma e que é tornada santa. Essa disposição de a pessoa agora ter essa consciência do que é então pecado e do que é santo, é ter essa plena consciência, essa convicção. E essa consciência e essa convicção não se tem assim tão fácil, é só através da regeneração. Então você vai encontrar crente falando palavrão, sendo mal pagador, mentindo, porque ele não passou por esse processo. A conversão dele foi na pressão, aceita Jesus, né? Joga ele lá na frente, aceitou Jesus, não aceitou nada, não vai mudar nada, porque é Cristo que vai e busca o pecador, é Ele que busca, coloca a fé, e o Espírito Santo vai agir então na vida dele. É Deus que faz, é Cristo que faz completamente a obra da regeneração no ser humano. O ser humano não tem condições nenhuma de se mudar por ele próprio, ele não muda. Aí você fica naquela crise, mas por que fulano muda? Por que fulano muda? E eu estou falando dos extremos, tá? Por que fulano não muda? Eu não estou falando do pecador que está regenerado, que peca, tem consciência, fica triste, chora. Eu não estou falando desse. Esse está sendo transformado. Eu estou falando daquele que faz e ele não tem consciência, e a vida dele continua do mesmo jeito. Para ele que tanto fez, tanto faz. Ele não tem essa noção que feriu a santidade de Deus. Ele não tem essa preocupação. O regenerado não. O regenerado, quando peca, ele fica triste, ele chora, ele se decepciona. Por que eu fiz isso? Meu Deus, ele fica falando com Deus: Senhor, eu não queria fazer isso. O regenerado, que está passando no processo de regeneração. O que é isso? É a ação do Espírito Santo transformando dentro dele a alma, a mente, o coração. Se essa ação não ocorrer, esquece. Você vai passar nervoso, porque você vai querer que aquela pessoa mude na marra, mas ela não foi regenerada. Como é que você quer que ela mude? Mas ela não dá resposta. Como é que você quer que ela dê resposta? Ela está morta, ela não foi dada vida para ela ainda. Lembra de Lázaro? Senhor, já faz 3 dias que está aí fedendo aí. Tá. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro escutou, recebeu a ordem e veio. A vida do pecador sem a obra de Cristo é como a vida de Lázaro, está lá na sepultura. Enquanto Jesus não chegar lá e não chamar Lázaro para fora, Lázaro continua lá dentro. Ele estava todo decomposto, mas ele foi transformado fisicamente e com certeza espiritualmente. Então, Berkhof também ensina que regeneração
é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem, e a disposição dominante da alma é tornada santa, e o primeiro exercício santo desta nova disposição é assegurado. Berkhof também um grande reformador, são escritores reformados, bênçãos de Deus esses homens, Berkhof, como Gordon. Então, é a mesma linha de pensamento, de raciocínio, e que traz a questão dessa regeneração, sobre um ato drástico operado sobre a natureza humana caída, por parte do Espírito Santo. É uma mudança drástica, Lucas. Não tem meio termo com Jesus. Essa mudança interna, essa regeneração, é um construtor entrando dentro do homem e colocando em ordem a casa. Pensa num lugar bagunçado, quebrado e destruído. É o pecador decaído. Então o Espírito Santo vai entrar nessa casa e vai botar a casa em ordem, vai deixá-la limpinha. Agora tem regras, agora tem mandamentos, agora tem ordenanças, agora tem momentos, agora tem organização. Você deve se lembrar, o povo israelita, quando estava no Egito, vai para o deserto, eles estão lá, a vida deles é uma vida bagunçada, eles não tinham lei. Deus então manda os 10 mandamentos para quê? Para botar ordem no povo, para botar ordem na casa. O que acontece nessa regeneração? Há uma mudança nessa natureza humana caída por parte do Espírito Santo, é que produz uma alteração na atitude inteira do indivíduo, inteiro, não tem meio termo. Já viu alguém falar assim: Jesus me converteu, mas meu braço não é convertido, né? Você já viu isso aí? Jesus me converteu, mas meu pé não é convertido. Eu sei que é um ditado popular, mas errôneo, sem base, brincadeira sem graça, porque a obra de regeneração que Cristo faz e produz na vida do ser humano, ela é uma mudança drástica. Lembra da água transformada em vinho? É assim, não tem meio termo. Aí o que acontece? O mestre fala: por que vocês deixaram para servir o melhor vinho por último? Porque o costume era servir o melhor vinho, servir o vinho bom primeiro, depois que a turma tivesse já daquele jeito, dá o mais ruim, mas vocês deixaram o melhor. Não, foi o que Jesus mudou. Então, falando de mudança, quando Jesus muda, ele muda, não tem meio termo, e faz o melhor. Jesus não faz a obra pela metade. Fulano falou que se converteu, mas lá com o jeito que ele vive, não. Ele não se converteu, ele não foi regenerado ainda. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Foi me falado uma vez assim: se fulano, meu filho, arrumasse uma esposa crente, talvez ele mudaria. Eu falei: não foi a questão da esposa que eu tive, que eu mudei porque Jesus Cristo entrou na minha vida e transformou a minha vida. Não foi por causa da minha esposa, porque Cristo fez essa obra em mim drasticamente. De um ser humano decaído, ele transformou da água para o vinho. Não é questão que arrumar uma mulher crente, é uma benção, é bônus, né? A esposa cristã é uma benção, mas não é essa. A salvação não está limitada na esposa que você arrumou, está em Cristo, na obra de Cristo, na regeneração. Então há a transformação. E esse primeiro exercício, Strong e Berkhof, é o que se chama de novo nascimento. Novo nascimento. Tudo é novo. Tudo é novo. Você tem uma geladeira na sua casa, já está surrada, está usada, mas quando chega uma geladeira nova, é tudo novo. Não tem metade. A caixa de fazer gelo está meia boca. Não, ela vem tudo novo. Obviamente que se vier com algum defeito, vai ser trocado. Você tem o direito de ir lá e trocar para uma outra nova. Esse exercício, que é um novo nascimento, uma nova criatura, e esse novo nascimento, o nascer do Espírito, e o nascimento espiritual, entroniza Jesus Cristo
na alma do pecador e o leva a se mover em direção a Deus. A mudança faz com que o pecador queira Deus. Não vem essa bagunça aqui, aí chega carnaval, aí você vê uns crentes tudo desviando, que é a palavra que se usa, né? Desviou, foi para o carnaval, isso aí nunca foi convertido. A pessoa saiu da igreja, foi para a balada, foi para o boteco, ele nunca se converteu. Porque é como se você dissesse que foi lá e jogou a sujeira de volta na casa, limpou, depois jogou de volta a sujeira na casa. Então, é esse novo nascimento espiritual que entroniza Jesus na alma do pecador e leva a se mover em direção a Deus. Nós podemos perceber isso, o diálogo de Jesus com Nicodemos, mostrando claramente o que é regeneração. Nicodemos, um dos principais dos judeus, disse a Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Nascer da água ou nascer da carne eram expressões usadas pelos judeus para falar do nascimento físico. E Jesus afirma que para entrar no reino de Deus é preciso nascer mais uma vez, nascer do Espírito, que foi destruído. Ele falando do processo da nossa vida, que iniciou no momento de nossa concepção. Assim também o processo da aplicação da obra de Cristo em nós se inicia com a nossa concepção espiritual. Isto é, no momento em que o Espírito Santo implanta em nós a semente da nova vida, que é a regeneração, somos gerados de novo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esta obra. Antes da regeneração, a atração pelo pecado domina o pecador. A partir da regeneração, ele passa a desejar o que é bom, reto e justo. A regeneração faz isso. Antes da regeneração, ele ama o pecado. Depois da regeneração, ele passa a desejar o que é bom, reto e justo. E antes, ele odeia o que é bom, ele odeia o que é reto e odeia o que é justo. Olha a mudança. E esse toque regenerador do Espírito Santo leva então o pecador à conversão. É daí que ele então, ouvindo a mensagem do Evangelho, ele se identifica com a mensagem do Evangelho, porque a obra regeneradora do Espírito Santo nele já está em processo. Então a pessoa vem aqui, mas se rendeu a Jesus. O mérito é de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, a qual foi dado a esse indivíduo já é um eleito de Deus. O Espírito Santo vai fazer a obra então de regeneração, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vem para a igreja, ele não vai a igreja nenhuma, mas quando ele vem pela primeira vez na igreja, você não precisa fazer apelo, não precisa ficar colocando Jesus como coitadinho,
Porque se há a pregação do Evangelho, esse eleito que entrou na igreja pela primeira vez, ele ouvindo a mensagem do Evangelho, ele vai se curvar à mensagem do Evangelho, porque este é um eleito e o Espírito Santo já estava fazendo a obra nele. Isso é extraordinário. Então eu tenho que deixar de pregar? Não, você tem que continuar pregando, você não sabe quem é o eleito. Então não vou evangelizar? Não, você tem que evangelizar, você não sabe quem é o eleito. E o eleito, às vezes vai aparecer num dia aqui. E às vezes o eleito vai ficar aqui um mês, sem responder a mensagem do Evangelho. Mas que numa hora que a gente menos perceber, ele responde a mensagem do Evangelho. E aí ele começa a viver então. É por isso que a gente não pode forçar, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. É esse toque regenerador do Espírito Santo que leva o pecador à conversão. E esta conversão é apenas a expressão externa da obra da regeneração. A representação externa é essa mudança, é essa ida para Cristo, é essa sede. Já viu falar do primeiro amor? É essa sede do primeiro amor. Fazer as coisas para a glória de Deus, desejar servir a Deus, querer Deus, é esse primeiro amor que vem em serviço, ou essa mudança que acompanha, efetuada na vida consciente do pecador. Agora ele tem essa consciência, esta conversão tem dois aspectos, um ativo, o outro passivo. No primeiro, a conversão é contemplada com a mudança efetuada por Deus, na qual ele muda o curso consciente da vida do homem. Ele agora tem consciência. Na primeira, ele tem consciência do que é errado. Ele tem consciência do que é verdadeiro. Espera aí, irmão Christian, então você está me dizendo que se eu encontrar um crente por aí mentindo, enganando, você está me dizendo que esse aí não foi regenerado? Não, porque se ele disse que é um cristão, ele está mentindo, ele está enganando os outros, vive uma vida completamente a contrária. Então se essa tal pessoa não foi regenerada, ela tem que mudar. Essa primeira que é efetuada por Deus, na qual ele muda o curso consciente da vida do homem, e no último é considerado como resultado desta ação divina. É aquele ato de Deus pela qual ele, com fé e arrependimento, pela fé e pelo arrependimento, ele se curva diante de Deus, ele muda o seu pensamento, o seu modo de agir, ele muda. Muita gente está mudando de roupa, muita gente tem 10, 50 Bíblias dentro de casa, mas a vida não mudou. Muita gente bate no peito, eu sou daquela igreja tal, mas a vida dele não mudou. Como? A vida externa dele mostra que ele não mudou. Eu não estou dizendo o pecador regenerado, que aquilo que eu disse, o regenerado ele vai errar, ele vai pecar, isso é fato, mas ele tem consciência que feriu a santidade de Deus, e por isso ele se entristece. Você deve lembrar, nós vamos voltar no Sermão da Montanha, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa de mim, é o regenerado, é o transformado que sofre. Bem-aventurados sois vós, quando injuriares por causa de mim. Essa bem-aventurança mostra muito bem a vida de um cristão regenerado, muito, porque vai mostrar que o cristão regenerado, ele odeia o pecado do mundo e odeia o seu próprio pecado. É regenerado. A conversão, portanto, é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador a arrepender-se dos seus pecados e a crer em Cristo como Salvador e Senhor. Nós não podemos confundir arrependimento com remorso. O remorso não é tanto um lamento pelo que fizemos, mas o medo das consequências do que fizemos. O que aconteceu lá com
com Judas. Ele teve remorso, ele teve medo das consequências do que ele fez. Ele não ficou arrependido por ter traído o Filho de Deus. Ele estava com medo das consequências que acarreteriam a vida dele depois disso. Agora, o arrependimento é um sentimento de tristeza e pesar pelo erro cometido. Tristeza e pesar pelo erro cometido, acompanhado da disposição de mudar de vida. E aí você vê o curso da ação regeneradora do Espírito Santo na vida do ser humano. Ele vai sempre procurar mudar e não vai andar para trás. Ele não vai andar para trás, ele vai sempre procurar ser melhor diante de Deus. Os rabinos judeus, eles diziam que o verdadeiro penitente ou o verdadeiro arrependido, eles chamavam de penitente, o verdadeiro penitente, aquele que se arrepende, é aquele que, se voltar a ter a oportunidade de cometer o mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias, ele não o fará. O arrependido: eu pequei nisso aqui, e se ele tiver a mesma oportunidade, ele não vai pecar, ele não vai fazer. Aí você tem condições de não fazer, pelo Espírito Santo de Deus, porque agora você tem a consciência do Espírito Santo agindo em você. Então você para e pensa, você define, você faz distinção daquilo que é sagrado e daquilo que é imundo. Na vida do regenerado tem que ter essa ação do Espírito Santo, essa ação, esse pensamento, essa preocupação. Olha, o tempo está parando aí hoje, hein? Hoje está bom. Essa preocupação. Agora, o ponto fundamental no arrependimento dos pecados é a volta para Deus. Voltar para Deus. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele reconheceu o seu pecado, pois ele mesmo declarou: pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo sangue inocente. Ele sentiu tristeza pelo pecado cometido, e quando ele atirou para o santuário as moedas, quantas moedas foram? Vamos ver se você lembra. Quantas moedas foram? 30 moedas do quê? 30 moedas de prata. Quando ele recebe isso, Judas Iscariotes estava abominando o erro cometido. Mas não voltou-se para Deus. Ele teve remorso, medo das consequências, mas ele não se volta para Deus. Essa é a diferença de quem tem remorso e de quem tem arrependimento. O arrependido não faz mais. Qual que era o papel de Judas Iscariotes? O que era para ele ter feito? É lógico, está tudo escrito, isso iria acontecer de fato. Mas se fosse arrependimento, o que ele faria? Ele voltaria até Jesus, pediria perdão e devolvia as moedas. Mas ele vai e sai para se suicidar-se. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5, esse episódio. Pedro, por sua vez, arrependeu-se, voltando-se para Jesus. Pedro cheio de si, todo segurão. Não, quando Jesus já está sendo perseguido: não, Jesus, eu estou contigo, não largo mão. É aqueles crentes, corajoso só na hora, mas na hora que vem a prova, ele é o primeiro a sair. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, estou contigo, não abro mão. Pois ele nega, e ele se lembra da palavra de Jesus a ele. Ele nega, mas o que acontece? Ele se arrepende, ele se volta para Jesus. As constantes exortações que a Bíblia nos apresenta e faz aos homens para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo, pode dar a ideia de que o homem é capaz de arrepender-se e crer por si mesmo, coisa que isso não é verdade. Ele não tem essa condição de se arrepender por si mesmo. A verdade é que o verdadeiro arrependimento
e a fé salvadora são dádivas de Deus. É Deus que nos dá a condição, é Deus que faz isso através da regeneração. Essa dádiva, essa bênção, essa fé salvadora, que é a dádiva de Deus. Os crentes de Jerusalém, ao ouvirem a explanação que Pedro faz sobre a conversão de Cornélio e dos seus familiares, glorificaram a Deus dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. Eles reconheciam que o verdadeiro arrependimento é concedido por Deus mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, eu me arrependo porque é o Espírito Santo que me dá essa condição? Sim. Porque o Espírito Santo já é familiar dentro de você. Ele está gerando você. Ele está regenerando você. Ele está fazendo a obra em você. Então já se tornam familiar. Por meio do profeta Jeremias, Deus disse ao seu povo, Jeremias 13, 23: pode acaso o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Pode? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Ele está mostrando a impossibilidade. Não tem como. Você não tem como mudar a si mesmo. Você não tem como, se não for a ação do Espírito Santo. Você não tem como. O homem morto em transgressões e pecados, ou consequência do pecado, é incapaz de arrepender-se. Ele só se arrepende quando é tocado pelo Espírito Santo. Então essa ideia de querer converter a nossa família na marra, enfiar a Bíblia na goela dele, esquece, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. É mediante o arrependimento que o pecador se desvincula da antiga vida de pecado e através da fé ele se vincula à nova vida em Cristo. É uma mudança radical. A fé que leva à salvação pode ser definida como uma confiante entrega a Cristo para a salvação. Calvino afirmou que podemos ter uma definição perfeita da fé se afirmarmos que é um conhecimento firme e certo da vontade de Deus a nosso respeito, fundado na verdade da promessa gratuita feita em Jesus Cristo, revelada ao nosso entendimento e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. E Berkoff mais uma vez define que a fé salvadora como uma firme convicção efetuada no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e uma confiança sincera, entusiástica nas promessas de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo deu testemunho da sua fé, afirmando: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E a semelhança do verdadeiro arrependimento, a fé salvadora também procede de Deus, através da atuação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A regeneração é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É Deus que transforma, é Deus que muda o homem. Amém, meus irmãos?